Caro amigo senador Paulo Paim, que aqui também tem um símbolo muito especial, que celebra a negritude de Lupicínio Rodrigues, que é aquela época, há 100 anos atrás, no seu nascimento, e quando já adulto, essas questões não eram tão visíveis, e Vossa Excelência representa bem aqui, porque é autor do Estatuto da Igualdade Racial, então, tudo a ver com a cerimônia. Queria agradecer muito a presença aqui também do senador Waldir Raupp, claro, do Lupicínio Rodrigues Filho, que representa a família desse festejado compositor e intérprete do nosso estado do Rio Grande do Sul, o Vilmar da Silva Fogaça, que é o cônsul do Grêmio aqui em Brasília, por estar aqui também celebrando a família tricolor, do qual Lupicínio foi o autor do hino, e as presenças aqui do amigo ex-deputado João Batista Fagundes, mas de uma maneira muito especial aos alunos dos cursos de Direito e de Engenharia Civil da nossa querida Universidade de Passo Fundo, a famosa UPF. A presença de vocês aqui abrilhantam muito, porque mesmo sejam de cargos de estudos e de o ensino superior, voltado aí às ciências jurídicas ou à área mais técnica, que é a engenharia civil, esse momento é um momento que tem uma grandeza muito especial para vocês todos, que tem a ver com a história do Rio Grande, com a história da cultura gaúcha. E aqui está representado por essa homenagem que nós estamos fazendo. Também que o senador Waldir Raupp, a mãe dele, está ligada ao Rio Grande porque mora em Capão da Canoa. Então, tudo a ver com essa cerimônia. Agradecemos muito a sua presença aqui. Eu queria agradecer também as referências que recebi do ministro Mendes Ribeiro Filho, que está adoentado, mas mandou uma mensagem verbal, e ao deputado Eliseu Padilha, presidente da Fundação Ulisses Guimarães, da mesma forma também saudando essa iniciativa. 5 adjetivos resumem bem a personalidade, a biografia e as obras deste gaúcho, boêmio e talentoso Lupicínio Rodrigues. Passional, brilhante, original, corajoso e perene, imortal, como é a sua obra. Nascido há 100 anos, no dia 16 de setembro de 1914, lá na nossa querida capital, senador Paim, Porto Alegre, no nosso Rio Grande do Sul, Lupe, como era chamado desde criança, calou cedo a voz e o coração apaixonado. Morreu pouco antes de completar 60 anos, muito jovem. Tempo suficiente para que ele pudesse se tornar, ao nosso ver, mais do que um símbolo da chamada dor de cotovelo e do samba-canção. Com talento e muita paixão, o meigo e sereno poeta usava as letras e as melodias para expressar sinceros sentimentos e compor canções verdadeiramente emocionantes. As declarações de amor e as filosofias de Lupicínio Rodrigues, cantadas em forma de verso e prosa, foram interpretadas por ilustres figuras da música popular brasileira. Ângela Maria, Caetano Veloso, Calbi Peixoto, Elis Regina, Elza Soares, Gilberto Gil, Linda Batista, Maísa, Maria Bethânia, entre outros. Até hoje, as suas composições, muitas motivadas por inúmeras desilusões amorosas, influenciam, inclusive, ritmos e rimas nas vozes das novas gerações de cantores e artistas. Mas ele não, certamente, Lupe, você que conheceu bem seu pai, ele certamente não narrava apenas as suas próprias dores, mas as dores dos amigos, que usavam o ombro amigo de Lupe para contar as suas mágoas. E o grande escritor e compositor tinha esta habilidade, uma espécie de um psicólogo das dores da paixão não correspondida ou da paixão traída. Lupicínio falava de loucura, fuga e castigo. Cantava também sobre remorso, vingança e sabia o que era uma caixa de ódio. Gostava de cantarolar para os namorados e de dar conselhos para esses moços, também aqui interpretado pelo seu filho Lupe, seja nas ruas, nas esquinas ou em qualquer lugar, ou especialmente num bar. Não lhe importava se era a dona do bar, ou os 2 tristonhos, ou a ex-filha de Maria, ou o amigo ciúme.
Lupe não escondia de ninguém seus sentimentos, pois ele sabia que não tinha nervos de aço. Na política, ao contrário, é preciso, sim, ter muito nervo de aço. Toda hora precisamos ter nervos de aço, por motivos diferentes, pelo aspecto político. Por isso, Lupicínio respeitava a felicidade, gostava do exemplo, admirava um favor e sabia como ninguém tirar lições de uma briga de amor. É preciso lembrar que todas essas histórias de inspiração do compositor negro tinha como cenário o nosso Rio Grande do Sul dos anos de 1936, quando ele começou a se dedicar com grande afinco às composições. Naquela época, no nosso estado, não era o berço da música popular brasileira, nem tampouco do samba. Para se deslocar de Porto Alegre para o Rio de Janeiro ou São Paulo, só a gente mesmo a cavalo, de trem ou de navio. Genialidade, coragem e ousadia são, portanto, as outras qualidades desse boêmio compositor que hoje estamos celebrando aqui os 100 anos de nascimento. Mesmo sem estar ligado à política, Lupicínio foi preso em 64, permanecendo meses trancafiado em um presídio em Porto Alegre. Contam alguns poucos familiares que, enquanto estava na prisão, Lupicínio foi humilhado, torturado. São lembranças que, segundo os parentes mais próximos, Lupe evitava comentar. Admirado muito por outros imortais poetas, entre eles o inesquecível Vinícius de Moraes, Lupicínio era também estimado por lideranças políticas. Dizem que Getúlio Vargas gostava muito das músicas de Lupe. Gostava tanto que, antes mesmo do sucesso nacional do nosso compositor, Getúlio indicou a contratação do poeta na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estimulando a nomeação do Lupe como bedel, que era o nome que se dava a uma espécie de estafeta ou de um servidor inspetor da secretaria, o bedel, inspetor da secretaria da Faculdade de Direito. Agora, vocês aqui, ele era bedel, o Lupicínio, da URGS, em Porto Alegre. Indicação do Getúlio Vargas. Na época, Lupe tinha cursado só até o 3º ano primário. Isso não o impediu, porém, de compor, anos mais tarde, em 1950, um jingle para a volta de Getúlio à presidência da República, a famosa marchinha de carnaval, escrita por Haroldo Lobo, gravada também por Francisco Alves, que dizia o seguinte: bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O marketing daquela época, como hoje, funcionava e funciona muito bem, só que era de uma outra forma, eu diria mais poética e mais singela. Hoje tem muito efeito especial. As homenagens a Lupicínio não param. Em maio deste ano, Lupe virou um musical chamado Uma Vida em Estado de Paixão. A estreia do espetáculo, dirigido por Arthur José Pinto e Matias Berends, ocorreu no histórico e belíssimo Teatro São Pedro, lá em Porto Alegre. E a Rádio Senado produziu, homenageando o centenário, o Eu Quero Samba, Eu Quero um Samba, prestando uma homenagem ao centenário de Lupicínio Rodrigues, um dos maiores cantores e compositores da música popular brasileira. O programa, disponível na página da Rádio Senado na internet, mostra um pouco da intensa trajetória do pai da dor de cotovelo e apresenta uma seleção dos sambas de Lupicínio que estão entre os preferidos de nossos convidados. O filho do compositor, que está aqui presente conosco, Lupicínio Rodrigues Filho, os jornalistas Deraldo Goulart, Luiz Cláudio Cunha, Giovana Teles e Paulo André Batista Lousada. E amanhã, aliás, a ser lançado em breve no cinema, Nervos de Aço deve ser o longa-metragem dirigido por Maurício Capovilla, ou Merrice, Capovilla, sobre a história de Lupicínio Rodrigues. Até o fim deste ano, Lupe será também uma escultura em bronze diante do Centro Municipal de Cultura, que leva o nome dele, como parte das homenagens da Prefeitura de Porto Alegre. E amanhã, às 17 horas,
de uma sessão especial, uma sessão solene da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, vai conceder o título de cidadão emérito de Porto Alegre, proposta pela mesa diretora, presidida pelo professor Garcia. Então, os parabéns por esta sessão que a Câmara de Vereadores concede a Lupicínio Rodrigues. Creio, entretanto, que todos os brasileiros, sobretudo os políticos da atualidade, são quem mais ganham com os 100 anos de Lupicínio Rodrigues. Nas palavras e nas frases das composições dele, sobram lições de democracia e sugestões para as melhores práticas políticas. Dizia ele que o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? É a reflexão, é entender o sentido das coisas. Valores como hombridade também estavam implícitas nas canções. Homem que é homem, faz qual o cedro que perfuma o machado que o derrubou. E mais, a vergonha é herança maior que o meu pai me deixou. Não sei se sabiam, Lupicínio foi quem compôs também o hino do Grêmio, por isso a presença aqui do cônsul do Grêmio. E fez também uma composição para o arquirrival, o meu time. Seu é Grêmio, né, senador Paim? Caxias. Sabia que todo mundo ia rir. Eu sabia que ele ia sair pela tangente, né? Pois é, então nós estamos aqui, eu com muita honra convidando o cônsul do Grêmio. Ele fez uma música para o Internacional que não foi aceita pelo tricolor gaúcho por motivos alheios à vontade futebolística. Gremista fanático, Lupe dedicou tempo e foi tolerante em relação ao time rival, para compor também uma letra para os torcedores colorados. Idolatrava o azul, mas respeitava o vermelho. Quer atitude mais democrática do que essa? Que grande lição nos deixou no futebol que valeria para a política. Grande Lupe. Como ele mesmo disse, sobre a honra, em um dos trechos do hino do Grêmio. Lara, o craque imortal, sob seu nome elevar. Hoje, com o mesmo ideal, nós saberemos te honrar. Para encerrar, quero lembrar de um lúdico trecho musical criado por Lupicínio, que também serve de reflexão para nós políticos e para todo cidadão. É uma lamentável e recorrente prática na política brasileira, a calúnia. A música, inclusive, tem esse nome. E todos sabemos, neste passado muito recente, de como a calúnia esteve presente. Parte da letra diz assim: deves encher de flores os caminhos, mas canto aos passarinhos, a vida maior prazer, e assim a humanidade seria mais forte, o mundo teria outra sorte, outra vontade de viver. Sem calúnia, claro. Muito obrigado.